Eu vou atuar doente. É bom, melhor. Eu devo. Chegaram agora às 5:56. Meu amado, sou o seu amor. Ele me atrai, seguindo sempre vou. Ao rir ao sonho entre os seios meus, eterno qual ele na dor no corpo meu. Amém. Morte com ele e ressurreição. Amém.
Bênção, mirra e incenso em meu coração. Amém. Delícias, gozo e mestre em seu amor. Junto ao seu peito, provo o seu dulçor. É seu amor, seu estandarte em mim, que me internece o coração assim. Se o nome qual um vento tem custou, é bem melhor que o vinho teu amor. Se os passos do rebanho acompanhar, vamos na comunhão de amor e paz. Se os passos do rebanho acompanhar, vamos na comunhão de amor entrar. Agora o hino 1420, irmãos. Vamos desfrutar desse hino da folhinha. O S 72.
Okay. Oh Lord Jesus, we Senhor love you. Jesus, te amamos. Thank you for gathering us in San Bernardo. Obrigado por nos ter reunido em São Bernardo. Thank you for the encouragement of being with the saints. Obrigado pelo encorajamento de estar junto com os santos. Thank you we could hear your word. Obrigado que podemos ouvir a sua palavra. Thank you we could be in your presence. Obrigado que podemos estar na sua presença. Come and speak to us again. Vem e fala com nós de novo. Kiss us with the kisses of your mouth. Beija-nos com o beijo da sua boca. Corporately but also individually. Coletivamente, mas também individualmente. Stimulate each one of our personal love to you. Estimula cada um amor pessoal para contigo. We love you, Lord Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. Amen. Okay, thank the Lord, saints. Graças ao Senhor, santos. I have come to the heavenly gas station. Eu vim para o posto de gasolina celestial. After that first meeting and first testimonies of the saints, Depois da primeira reunião e o primeiro testemunho dos santos, first sharing of our brother, o primeiro compartilhar do nosso irmão. estou abastecido. Hallelujah! Amém. If you're low on gas, Se você está com uma gasolina baixa, come to the meeting of the church. vem para a reunião da igreja. We run the race looking away unto Jesus. Ida olhando firmemente para Jesus. But where is Jesus today? Mas onde Jesus está hoje? Jesus is in the church. Na igreja. Amen. Our general topic Nosso tema geral is fighting the good fight, é combater o bom combate, finishing the course, terminar a corrida, keeping the faith, guardar a fé and loving the Lord's appearing, e amar a manifestação do Senhor, in order to receive the reward of Christ as the crown of righteousness. a fim de receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. The brothers shared with us that these messages are to help us prepare for the Lord coming back. Os irmãos compartilharam conosco que as mensagens são para nos prepararmos para a volta do Senhor. Paul finished his course. Paulo terminou sua corrida. Paul expected to receive the crown of righteousness. Paulo esperava receber a coroa da justiça. Why would he receive the crown of righteousness? Por que ele receberia a coroa da justiça? Because he loved the Lord's appearing. Porque ele amava a manifestação do Senhor. Because he fought the good fight. Lutou, combateu o bom combate. He kept the faith. Guardou a fé. He's a pattern for us. Ele é um modelo para nós. Fight the good fight Combater o bom combate is to teach and speak God's economy. é ensinar e falar a economia de Deus. And this is to fight against the different teachings. E isso é lutar contra os ensinamentos diferentes. The different teachings result in questionings. Os ensinamentos diferentes resultam em questionamentos. The teaching of God's economy O ensinamento da economia de Deus results in love. resultam em amor. The end of the charge is love. A finalidade é o amor. Out of a pure heart, De um puro coração puro, good conscience, boa consciência and unfeigned faith. e uma fé sem fingimento. Every day we should fight the good fight, Todos os dias devemos combater o bom combate, speaking God's economy. falando a economia de Deus. First thing when we look in the mirror, Primeira coisa, quando olhamos para um espelho, instead of saying, oh no, ao invés de falar, oh não, we should say, you're a vessel for God's economy. devemos falar, você é um vaso para a economia de Deus. Amen. Ah, Message 4
The second message today A segunda mensagem de hoje is on loving the Lord's appearing, é sobre amar a manifestação do Senhor. which to fight and to run. Para lutar e para correr. If we're not loving, it's hard. E se não estamos amando, é difícil. So the seeker in Song of Songs said, Então a amada em Cântico dos Cânticos disse: "Kiss me beija-me with the kisses of your com os mouth, beijos da sua boca, and we will run after you." correremos após ti. So how can we run? Então como podemos correr? Because someone's kissing us. Se alguém está nos beijando, The Lord's kissing us. o Senhor está nos beijando. But also the seeking one realizes, Mas a buscadora também percebe: I need your kisses. preciso dos seus beijos. So the message, this message 4 from the conference Então a mensagem 4 da conferência is the essence, é a essência, the stimulus o estímulo. for all the other 4 points. Todos os outros 4, Paul was going to receive a crown of righteousness. Paulo receberia uma coroa da justiça. And we saw that in salvation, E vimos que na salvação, Jesus is the gracious Lord. Jesus é o Senhor gracioso. But as far as the reward, Mas no que diz respeito à recompensa, He's the righteous judge. ele é o juiz justo juiz. So to be saved, Para sermos salvos, it's a free gift. é um dom gratuito. But to receive the reward, Mas para receber a it's a recompensa, matter of our works. é um assunto das nossas obras. There are works in the Christian life. Há obras na vida cristã. Not to be saved, Não ser salvos, but to receive the crown of righteousness. mas para receber a coroa da justiça. It's a matter of our works. É um assunto das nossas What obras. do we spend our time with every day? Com o que passamos nosso tempo todos What os do we dias? spend our time with every week? Com o que passamos o tempo toda semana? Am I dreaming about my shakara? Eu estou sonhando sobre minha chácara? We all have a shakara. Todos temos uma chácara. I have my Eu shakara. tenho minha You chácara, have your você shakara. tem a sua chácara. If I'm naughty Se eu sou travesso and I get distracted by the internet, e fico distraído com a internet, I have things I get distracted with. eu tenho coisas com as quais eu me distraio. But other people, they get this, sisters, they get distracted by looking at recipes for cooking. Irmãs, elas se distraem olhando receitas para cozinhar. I will never be distracted by recipes for cooking. Nunca ficaria distraído por receitas para cozinhar. I'll be distracted by studying politics and the war in Eu ficaria Ukraine distraído com política, estudando política, guerra na Ucrânia, e assim and por diante. Israel. And the Lord said, okay, enough, stop. Para nós, tá bom, agora chega. So we're all learning to obey that stop. Todos estamos aprendendo a ouvir se parar. Call the brothers, Ligue para os irmãos, study the Bible, estude a Bíblia, sing, cante, be a wise virgin. seja uma virgem prudente. The wise virgem sábia. virgin is a person who arranges their life to where they are going to buy oil. Uma virgem prudente, sábia, é aquela que faz o arranjo para poder comprar azeite. Amém? Amém. So we're on love. Estamos falando sobre amor. Okay, so we have a very wonderful outline. Temos um esboço muito maravilhoso. Okay. And we have been sharing this outlines all over Brazil. Temos compartilhado esses esboços por todo o Brasil. The brothers went to Rondonópolis. Os irmãos foram para Rondonópolis, We went to para Brasilia, Brasília, to Belo Horizonte. Belo Horizonte. Now we're in San Bernardo. Agora estamos em São Bernardo. Okay, let's read the title, message 4. Vamos ler o título da mensagem 2. Amar a manifestação do Senhor, mantendo nosso amor por Ele, segundo o significado intrínseco de Cântico dos Cânticos. Loving the Lord's appearing by maintaining. Amar a manifestação do Senhor mantendo. This word caught my attention Essa palavra chamou minha atenção. because I think I'm probably like all of you. Porque eu creio que sou a maioria de vocês, When todos you vocês. remember your past, Quando você se lembra your past. do seu Oh, passado, when I came into church life, I was
so much loving the Lord. Quando eu entrei na vida da igreja, eu amava tanto o Senhor. We went to this conference, we were so much loving the Quando Lord. participamos dessa conferência, amamos tanto o Senhor. Yes, in this epoch, we were crazy loving the Lord. Sim, nessa época nós amávamos de maneira louca o Senhor Jesus. Mas agora, I don't know what happened. Eu não sei o que aconteceu. But I know I used to love the Lord. Eu sei que eu costumava amar o And Senhor. I wish I could love the Lord like that again. E eu gostaria de amar o Senhor de novo daquele jeito. But it's not working out. Mas não está I've funcionando. got some kind of spiritual sickness. Eu It's just tenho um tipo de doença espiritual. I'm just not getting healed. Não estou sendo curado. I keep hoping I'm going to get Eu healed, continuo tendo esperança de ser curado. but it didn't happen yet. Mas ainda não aconteceu. But this outline is for us. Esses bons para nós. And this word maintain, E essa palavra manter that's for us. é para nós. This word maintain, it's Essa- encouraging. Essa palavra manter é encorajadora. That shows that our loving the Lord's appearing, Isso mostra que amarmos a manifestação do Senhor, our loving the Lord, nosso amar ao Senhor, it's not automatically something that's constant. não é automaticamente algo constante. It indicates that there's a maintenance. Indica que precisa haver uma manutenção. It's like working on a garden. É como trabalhar em um jardim. Does anyone here have a garden? Alguém tem um jardim aqui? Anyway? Yeah, okay. Garden, you work on a garden, Um jardim, quando você trabalha nele, it's perfect. é perfeito. Everything's growing well. Tudo está crescendo The bem. green is sprouting. O verde está se expandindo. But you leave it for 2 weeks Mas você deixa lá por 2 and you semanas go back, e você volta depois, it's a mess. fica uma bagunça. The weeds came back. The weeds came back. Então as ervas daninhas elas voltam And the rocks come back. e as rochas também. The saints in Russia Os santos na Rússia, told me that the rocks, they come up from the deep part of the earth. eles falaram para mim que as rochas elas vêm da parte profunda da terra. So one season you can clean all the rocks. Então, um certo período você pode limpar, tirar todas as rochas, as Next pedras. season you go back, Na próxima época que você volta para lá, there's rocks again. tem pedras de novo. Where did they come Da from? onde elas vieram? They come up from the bottom. Elas vieram do fundo. That's our heart. Esse é nosso coração. 10 years ago, Há 10 anos, no rocks. não havia rochas. My heart is free to grow the Lord. Meu coração estava livre para amar o Senhor. 2 years ago, Há 2 a anos, big rock came in here. aquela pedra apareceu aqui. Where did that come Da from? onde veio ela? Came up from the depths. Veio das profundezas. We went to the bottom, Nós fomos até o fundo, but there was still bottom more to go. mas ainda havia algo mais profundo para alcançar. Where do the weeds come Da from? onde vem a erva daninha? My understanding is the wind blows in the weeds. O meu entendimento é que o vento traz as ervas daninhas. So our heart's like a garden. Então nosso coração é como um jardim, So it needs to be maintained. precisa ser mantido. Okay, let's read Romans 1 together. Vamos ler juntos o Algarismo Romanos 1. O tema de Cântico dos Cânticos, um poema, é a história de amor num casamento excelente, revelando a experiência progressiva da comunhão amável do crente com Cristo, para a preparação da sua noiva, em 6 estágios principais. The subject of Song of Songs, a poem, Cântico dos Cânticos, um poema, is the history of love. é a história de amor. This book is a history of love. Esse livro é um livro de amor, It's a love story é uma história de amor in an excellent marriage. e um casamento excelente, It reveals the progressive experience revelando a experiência progressiva of an individual's believer's loving fellowship with Christ. da comunhão amável do crente com Cristo. So this book is on the individual experience. Esse livro fala da experiência individual. This book shows how our personal relationship should be with the Lord. Esse livro mostra como o nosso relacionamento pessoal deve ser com relação ao Senhor.
It's personal. é pessoal, It's our loving relationship with the é Lord. nossa história de amor, do relacionamento amoroso com o Then as Senhor. we're personally loving Him, E à medida que nós estamos pessoalmente o amando, then we're built with others to be the bride. somos edificados com outros para sermos a noiva. And it's in 6 stages. E isso acontece em 6 estágios. So our maintenance has 6 stations. Então nossa manutenção tem 6 estações. Okay, so we'll touch each stage a little bit. Vamos tocar um pouco em cada um dos estágios. Okay, I'll have Marcus read A. Ok, eu vou ler a letra A. No primeiro estágio de Cântico dos Cânticos, a amada de Cristo é atraída a buscá-lo para satisfação. O Senhor quer que a sua buscadora tenha um relacionamento pessoal, afetivo, particular e espiritual com Ele. Todos os princípios espirituais estão contidos nesse primeiro estágio da vida vencedora da buscadora. As lições seguintes não são novas, mas são lições antigas repetidas de maneira mais profunda. We have 4 words Temos 4 palavras to describe our relationship with the Lord. para descrever o nosso relacionamento com o Senhor: Personal, pessoal, affectionate, afetivo, private, and spiritual. particular e espiritual. Brother Lee gave the life study of Song of Songs July O 1995. irmão Lee deu o estudo Vida de Cântico dos Cânticos em julho de 95. He didn't mention these 4 words in July 1995. Ele não mencionou essas 4 palavras em julho de 95. October 1995, Em outubro de 95, Brother Lee was diagnosed with prostate cancer. o irmão Lee foi diagnosticado com câncer de próstata. What happens to us when we have a blow to our health or our finances in our Christian O life? que acontece conosco quando temos uma explosão, um soprar forte com relação à nossa vida e à vida cristã? Or a hit? Ou um murro, Many times we may get, golpe. um golpe. Many times we might get bitter. Muitas vezes podemos ficar amargos. What happened in the life of Brother Lee when he got diagnosed with prostate O cancer? que aconteceu com o irmão Lee quando ele foi diagnosticado com câncer de próstata? He came to the realization Ele percebeu our relationship with the que Lord nosso relacionamento com o should Senhor be personal, deve ser pessoal, affectionate, afetivo, private, particular and spiritual. e espiritual. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? December 1996 Em dezembro de 96, was the 95 em dezembro de 95, was the crystallization study of the Song of Songs. houve o estudo Cristalização de Cântico dos Cânticos. Came out these 4 words. E essas 4 palavras vieram. We need a personal and affectionate relationship with the Lord. Precisamos de um relacionamento pessoal e afetivo com o Senhor. Also, Também, in 1994, the high peak of the divine revelation was released. em 94 foi liberado o pico elevado da revelação divina. That God became a man. Deus se tornou That homem, man might become a fim God. de que o homem se torne Deus. In life and nature, but not in the Em Godhead. vida e natureza, mas não na deidade. So many saints were very excited. Então, muitos santos ficaram muito empolgados. Hallelujah! Aleluia! We're God men. Somos homens Deus. We're the God men. Somos os God homens became a Deus. man. Deus se The tornou man might homem become para que o homem se God. torne Deus. Some people made God man socks. They have a sock that said God man. Algumas pessoas tinham meias que tinha escrito Homem Deus. So in message 1 Na mensagem 1, of crystallization of the Song of Songs, no estudo Cristalização de Cântico dos Cânticos, Brother Lee said, o irmão lhe disse: I'm afraid Temo que many people are making this a movement. muitas pessoas estão tornando isso um movimento. That God became a man, that man might become God. Deus se tornou homem a fim de que o homem se torne Deus. But I want to remind you all, Eu quero lembrar a todos God's economy, que a economia de Deus, it operates ela opera based upon our personal relationship with the Lord. baseado em nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Each one of us need to personally have a relationship with the Lord. Cada de nós precisa de um relacionamento pessoal com o Senhor. So, Song of Songs says, Então, o Cântico dos Cânticos diz: kiss me. Beija-me. That's very personal. Isso é muito pessoal. Kiss me. Beija a mim, beija-me. And kissing is very E personal. beijar é muito pessoal. And it's kiss me with the kisses of your lips.
Beija-me com os beijos dos seus lábios. So not a kiss on the cheek. Não é um beijo na bochecha, It's a kiss on the lips. é um beijo na boca. That means each one of us, Significa que cada um de nós, we all need the Lord to kiss us on the lips. todos precisamos que o Senhor nos beije nos nossos We need to lábios. be touched in our emotions. Precisamos ser tocados em nossas emoções. Well, maybe it's been a long time since we got touched in our emotions. Talvez faz muito tempo que não tocamos o Senhor nas nossas emoções. So the Lord is calling. Então o Senhor está chamando. At the end of the No age, final da era, I want to have a personal relationship with you. eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. And we might say, E podemos dizer: well, I don't know how to do that. ah, eu não sei como fazer isso. And I am cold. Estou frio. I am cold, cold, cold. Eu estou frio, frio, frio. I'm more than cold. I'm in the freezer. Eu estou mais do que frio, eu estou no freezer. So Lord, Então, Senhor, if we're going to have this relationship, se vamos ter esse relacionamento, I need you to warm me up. eu preciso que o Senhor me aqueça. Can you warm me O up, Senhor Lord? pode me aquecer, Senhor? I would encourage all of us Eu encorajo todos, tonight or tomorrow hoje ou amanhã, or this week, ou essa semana, to have a open heart talk with the Lord. a ter uma conversa de coração aberto com I o need you Senhor. to warm me up. Senhor, eu preciso que tu me aqueças. Kiss me. Beija-me. Isn't that Isso wonderful? não é maravilhoso? He wants us to ask him to kiss us. Ele quer que nós peçamos para Ele que Ele nos beije. Amen. He didn't say kiss me. Ele não disse beija-me. He said no. You No. ask me and I'll kiss you. Você me pede e eu te beijo. We love him Nós o amamos, because he first loved us. porque Ele nos amou primeiro. Amen. So this is the first stage, Então esse é o primeiro estágio. and it's private É particular, because it says the king brought me into his chambers, porque fala que o rei me introduziu nas suas recâmaras. and so that's a picture of our human spirit. Então essa é uma figura do nosso espírito So the humano. place we have fellowship with the Lord is in his chambers, which is our human spirit. O lugar onde temos esse relacionamento com o Senhor é em suas recâmaras, que está no nosso espírito. So it's private and spiritual. É particular e espiritual. Now, here it says that in the last part of A, the lessons that follow are not new, but they are old lessons repeated in a deeper way. Na última parte da letra A diz: as lições seguintes não são novas, mas são lições antigas repetidas de maneira mais profunda. I found the lessons. Eu encontrei essas lições. It's the last chapter of crystallization of Song of Songs. É o último capítulo do estudo Cristalização de Cântico dos The Cânticos. principles Os princípios of all the 6 stages de todos os 6 are the estágios same. And the principles são os mesmos. Os princípios are death, são morte, resurrection, ressurreição, ascension, ascensão, our being heavenly, sermos celestiais, divine, divinos and a new creation. e a nova criação. So 6 Então, principles: 6 princípios: death, resurrection, ascension, morte, ressurreição e ascensão, our being heavenly, divine, and a new creation. sermos celestiais, divinos e uma nova criação. So in our living, Então, em nosso viver, we live through the cross, vivemos pela cruz, in resurrection, em ressurreição and in ascension, e em ascensão. and this is heavenly and divine E isso é celestial e divino, for us to be a new creation. para sermos uma nova criação. Amen. Amém. For death and Então, a resurrection morte e ressurreição for a new creation. para uma nova criação. That's the principles in all 6 stages. Esse é um princípio em todos os 6 estágios. Okay, let's read second stage. Vou ler o segundo estágio. No segundo estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada para ser libertada do ego por meio da sua união com a cruz de Cristo. Okay, 1. Cântico dos Cânticos 2, 8 a 9, fala da vitalidade da ressurreição. Nesses versículos, Cristo é comparado a um gamo ou filho de gazela, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Montes e outeiros referem-se a dificuldades e barreiras, mas nada é elevado demais ou grande demais para parar o Cristo ressurreto. Precisamos buscar e conhecer a presença de Cristo que galga os montes e pula sobre os outeiros. That was 1. Okay, 2. 2. A buscadora de Cristo cai na introspecção, que se torna uma reclusão, como uma parede que a mantém longe da presença de Cristo. Por isso,
Cristo a incentiva a se levantar e sair da sua situação decaída para estar com Ele. Okay, this is our first challenge Esse é nosso primeiro desafio, in maintaining our love to the Lord. para manter nosso amor para com o Senhor. Because next week, Porque semana que if vem, we ask the Lord to kiss us, nós pedimos para o Senhor nos beijar He will kiss us. e Ele nos beijará. And when He kisses us, E quando Ele nos beija, we will begin to love Him. nós começamos a amá-lo. And we will begin to love to touch Him in the E morning. começamos a amar e tocá-lo pela manhã. And then we will feel very special. Então nos sentimos muito especiais. Oh, Oh. Jesus, Shema. Amém. Then we'll preach gospel. Então pregamos o Evangelho. Then we'll get more revived. Então somos mais reavivados. And then Então we'll come to the Lord's table meeting, nós vamos para a reunião da mesa do and we'll Senhor look at all the other saints, e olhamos para todos os santos. and we'll say, why don't they love the Lord like I love the Lord? Por que eles não amam o Senhor como eu estou amando? And then we will say a tremendous prophecy. E aí então fazemos um tremendo profetizar no domingo. And then after the meeting, the Então saints depois da say, reunião, wow, brother, your sharing was so good. depois da reunião, os santos vêm para você. Irmão, seu compartilhar foi tão bom. We're flying. Estamos voando. Beije-me, Senhor, beije, Senhor, com beijos do seu lábio. And then in 2 more weeks, E depois de 2 semanas, come back again, nós voltamos, prophesy again. profetizamos de novo. And then again, wow, Então, de that novo, was uau, even better foi than last até time. melhor do que outra vez. Seu cara. Right? So, Christ is growing, Então Cristo está crescendo, but our pride is growing. mas nosso orgulho está crescendo. But we don't notice it yet. Mas não percebemos isso. So then we get into a situation of over caring for our spiritual condition. Então entramos em uma situação de nos preocupar demasiadamente com nossa condição espiritual. And this is introspection. E isso é introspecção. And we have a wonderful footnote. Temos uma nota de rodapé maravilhosa. So it says in Song of Songs 2:8, Em Cântico dos Cânticos 2:8, says, "The voice of my beloved, diz: ouço a voz do meu amado, now he comes leaping upon the mountains, ele aí galgando os montes, skipping upon the hills. pulando sobre os outeiros. My beloved is like a gazelle or a young hart. O meu amado é semelhante ao gamo ou filho de gazela. Now A he gazela. stands behind our wall. Eis que está detrás da nossa He parede, is looking through the lattice, he's glancing through the window." olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Yeah. Okay. And then he says, in verse 10, "My beloved responds and says to me, 'Rise up, my love.'" No versículo 10 ele diz: o meu amado fala e me diz: esposo, levanta-te, minha querida minha. Okay, so we see a situation where there's a wall Então vemos uma situação onde há uma parede between the lover and the Lord. entre a amada e o Senhor. We're going to look at the footnote to see what this wall is. Nós vamos ver a nota de rodapé para ver o que significa essa parede. Okay, go ahead. The first, right? Yeah, two, Ok. wall. No primeiro estágio da sua experiência progressiva de Cristo, a amada de Cristo o busca, recebe ajuda nas recâmaras interiores e entra na vida da igreja, onde ela experimenta transformação e entra no descanso e desfrute de Cristo para sua plena satisfação. Essas realizações resultam em uma situação na qual ela se preocupa demasiadamente com a sua condição espiritual diante de Cristo, ficando preocupada demais se ela permanece ou não na perfeição que ela alcançou. Isso faz com que ela caia em introspecção, que se torna um isolamento como uma parede que a mantém longe da presença de Cristo. Toda pessoa espiritual que alcança uma situação de satisfação em Cristo, por fim, cai em introspecção, não somente examinando o ego, mas também o analisando. Se essa condição persistir, o ego se torna mais forte e, por fim, se torna o centro de tudo na vida da amada. Okay? It says, every spiritual person who reaches a situation of satisfaction in Christ Diz que toda pessoa espiritual que alcança uma satisfação em Cristo, eventually falls into introspection. por fim cai em introspecção. Okay? So this is, we overcare Isso quando nos preocupamos for demasiadamente our spiritual condition. com nossa condição So espiritual. we get stuck Então nós ficamos emperrados in the self.
no ego. So what's the solution? Então qual é a solução? Well, the second stage O segundo is estágio we're called to be delivered from the self fala que somos chamados para ser libertados do ego, through her oneness with the cross. por meio da sua união com a cruz. So, if you go on to verse 2:14, my dove and the clefts of the rock, Se formos para o versículo 14, diz: pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, in the covert of the precipices, no esconderijo das rochas let me see your escarpadas, countenance. mostra-me o rosto. So the cleft of the rock, Então as rochas escarpadas, that's the a cross. fenda da rocha é a cruz, That's the cross, é a cruz which is on a high mountain. que está num outeiro, numa So montanha we're alta. behind the wall. Então estamos atrás da But parede, the Lord is saying, I want to see you in the cross. mas o Senhor está dizendo: eu quero te ver na cruz, I want to see you in the split rock. eu quero te ver na rocha fendida. Well, we would say, Nós diríamos: well, it's too high. I can't get there. mas é muito alto, eu não consigo alcançar. And the Lord would say, yeah, but I'm the gazelle. I'm leaping on the O mountain. Senhor diz: eu sou como uma gazela, estou pulando nos outeiros. So you need to touch Então você precisa tocar the resurrection life. a vida de ressurreição. Paul said to know him and the power of his resurrection. Paulo disse: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, Being conformed to his death. sendo conformado à sua morte. So the leaping gazelle, Então a gazela que pulsa saltitante, which represents the resurrection que life, representa a vida de ressurreição. when we touch resurrection, Quando tocamos a ressurreição, we touch crucifixion. tocamos a crucificação. So that life of the Então Lord, essa vida do Senhor, crucified and resurrected, crucificada e ressurreta, that delivers us from the self. isso nos liberta do ego. The best way to deal with the self A melhor maneira de lidar com o ego is to forget about the self. é esquecer do ego. We go to the prayer meeting, Vamos para a reunião de we're in our oração, mind. estamos em nossa mente. Oh, why are the saints praying like that? Porque os santos oram Oh, why are assim? they praying like Por que that? estão orando Oh, assim? he's always too long. Ele sempre ora muito longo. That's our self. Isso é nosso ego. Esquece. Esquece isso. Just pray. Apenas ore. Come to the Lord's table, pray. Vá para a reunião da mesa e ore. Amen. If the Lord touches you to Se prophesy, o Senhor o tocar para profetizar, prophesy. profetize. If He touches you to be silent for a few weeks. Tocar para você ficar em silêncio, fique em silêncio por algumas semanas. There's a hymn that says, exercise the Spirit. Há um hino que diz: exercita o espírito. And when we exercise the E Spirit, quando exercitamos o we're espírito, freed from self-consciousness. somos libertos da autoconsciência. At the end of this age, No final dessa the era, Lord wants to free all of us from o self-consciousness. Senhor quer nos libertar da nossa autoconsciência. To be members. Para sermos membros. You edify me. Você me edifica. I edify Eu you. edifico você. Ninguém está o caro. Todas as caras foi crucificados. All we have now is members. Tudo que temos agora são membros. So that's the second stage. Então esse é o segundo estágio. Delivered from the self Libertado do ego. through being one with the cross. Por meio da sua união com Cristo, com a cruz. We'll read 3. Yes, vou ler o 3. É pelo poder da ressurreição, não pela vida natural, que nós, os buscadores de Cristo, somos capacitados a ser conformados à sua morte, ao sermos um com sua cruz. No nosso espírito mesclado, participamos do Cristo ressurreto e o experienciamos, o que nos capacita a ser um com a cruz para sermos libertados do ego e transformados num novo homem, na nova criação de Deus, para o cumprimento da economia de Deus, na edificação do corpo orgânico de Cristo. Amen. So this when she was behind the wall, Quando ela estava atrás da parede, that was a kind of a winter time. era um tempo de inverno, Because the Lord said, rise up, beloved. porque o Senhor fala: levanta-te, amada. The winter is over and gone. O inverno acabou e se foi. And the turtle dove, the birds are heard in the E land. os pombos são ouvidos na terra. So she entered into the springtime. Então ela entrou na primavera. I think in our experience, Creio que na nossa we've experiência, gone through winter, spring. nós passamos por invernos e primaveras. But by touching the resurrection life, Mas ao tocar a vida de the ressurreição, Lord wants us to live in the spring in the cleft of the rock. o Senhor quer que nós vivamos na primavera e na fenda da rocha. Okay, see.
C. No terceiro estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada para viver em ascensão como a nova criação em ressurreição. Okay, 1. Viver em ascensão é viver continuamente no nosso espírito. Quando vivemos no nosso espírito, somos unidos ao Cristo ascendido nos céus. Okay, also in this section we have the verses where he says, come to Lebanon, come. Nessa sessão nós temos os versículos que fala: vem ao Líbano, vem. So Lebanon is a picture of ascension. Líbano é uma figura de ascensão. So she's called to live in ascension. Então ele está chamando para ela viver em ascensão. Then in Lebanon, então no Líbano, she looks down at the lion's den. Ela olha lá para cova dos leões. Right, which that typifies evil spirits. Que tipifica os espíritos malignos. Because we live in our spirit, se nós vivemos no nosso espírito, one with the cross, somos um com a cruz. Then we live in ascension. Então vivemos em ascensão. Then we look down. Então quando olhamos para baixo, on the activity of the evil spirits. nas atividades dos espíritos malignos. I think we have this experience. Eu creio que nós temos essa experiência. Sometimes something happens. Às vezes algo acontece with some saints. Com alguns santos. Something happens with you. Algo acontece com você. In your spirit. The lion of the tribe of Judah is in our spirit. O leão da tribo de Judá está no nosso espírito. That's the enemy. Isso é o inimigo. That's the enemy. É o inimigo. Right? So as we walk in the spirit, e à medida que andamos no espírito, we begin to be perceptive to the activity of the enemy. Começamos a nos tornar percebermos a atividade do inimigo. And the Lord told the seeking one, come to Lebanon. E o Senhor disse para a buscadora, vem para o Líbano. And look down. E olhe para baixo. At the lion's den. E para a cova dos leões. And then you're clothed with the soft armor. E você é revestida com a armadura suave. So that means we're fighting. Então significa que nós estamos lutando. Fighting with soft armor. Estamos lutando com a armadura. Because that's soft. Que é macia. Because we're not fighting for victory. Porque não estamos lutando para a vitória. We're fighting from victory. Estamos lutando a partir da vitória. The Lord won the victory. O Senhor teve a vitória. We need to maintain the victory. Nós precisamos manter a vitória. Proclaim the victory. Proclamar a vitória. Proclaim Hebrews 2:14. Proclamar Hebreus 2:14. Through death. Através por meio da morte. Christ destroyed. Cristo destruiu. Him who had the might of death. Aquele que tinha o poder da morte. Satan, you're destroyed. Satanás, você está destruído. You're too active. Você está ativo demais. We don't agree. Nós não concordamos. You need to be bound. Você precisa ser amarrado. The God of peace himself will soon crush Satan under your feet. O Deus como a própria paz vai te destruir debaixo dos pés. Under the feet of the church. Debaixo dos pés da igreja. So we're called to live in ascension. Então somos chamados para viver em ascensão. Then in ascension, então em ascensão, in point 2 we become the Lord's palanquin, the carriage of Christ. No ponto 2 nós somos a carruagem de Cristo. Carro de Cristo. And that's with the point 3. Ponto 3. Vou ler o 3. Somos reedificados com a Trindade divina, para que a nossa estrutura externa seja a humanidade de Jesus ressurreta e ascendida, e a nossa decoração interior seja o nosso amor pelo Senhor. Okay, point 4. Ponto 4. Por viver na ascensão de Cristo como a nova criação em ressurreição, a buscadora de Cristo amadurece nas riquezas da vida de Cristo para tornar-se um jardim para Cristo, para o seu desfrute particular. Ela está preparada para exalar a fragrância de Cristo em qualquer circunstância ou ambiente. So we're a private garden. Somos um jardim particular. This matches him kissing us with the kisses of his mouth. Isso é compatível com ele beijar com os beijos da sua boca. Okay, let's go to D. Vamos para a letra D. No quarto estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada mais fortemente para viver além do véu por meio da cruz após a ressurreição. Okay, 1. Ao viver além do véu, a buscadora de Cristo é transformada nos corpos celestes. Ela aparece como a alva do dia,
Ela é formosa como a lua e é pura como o sol. 2. Na maturidade da vida de Cristo, a buscadora de Cristo torna-se a sulamita, forma feminina de Salomão, significando que ela se tornou igual a ele em vida e natureza, expressão e função, mas não na deidade, como a reprodução e duplicação de Cristo, a fim de ser compatível com ele para se casarem. Okay, let's talk a little bit more about what this fourth stage means. Vamos falar um pouco mais sobre o que significa esse quarto estágio. Call more strongly to live within the veil. Ser chamado mais fortemente para viver além do véu. Okay, the verses on this is when it says the knock of my beloved. Os versículos que falam sobre isso falam quando bater no meu amado, bater a porta do meu amado. His hair is wet from the night. E seu cabelo está úmido, molhado na noite. So that refers to Christ at Gethsemane. Isso se refere a Cristo no Getsemane. That's the suffering Christ. É o Cristo sofredor. So in stage E 3, no estágio 3, we're in ascension. estamos em ascensão. We're in Lebanon. Estamos no Líbano. We're in the new creation. Estamos na nova criação. And then we're enjoying being raptured. Estamos desfrutando sermos arrebatados. And then suddenly, E de repente é um bater na porta. open to me. Abra para mim. My hair is wet from the night. Meu cabelo está molhado. I'm the suffering Christ. Sou o Cristo que sofredor. And then the seeking one says, well, how I took off my garment. How can I put it back on again? A buscadora fala: eu já tirei minhas vestes, como é que eu posso colocar elas de novo? And so she rejected Então ela rejeitou the call. o chamamento. Then he put his hand on the door. Então ele coloca a mão na maçaneta. His hand had myrrh, E a mão dele tinha mirra, which signifies death. que significa morte. And then also there was a hole in the door. E também havia um buraco na porta. See, first time there was a hole in the wall. A primeira vez havia um buraco na parede. Now there's a hole in the door. Agora tem um buraco na He porta. showed his hand, E aí ele mostra a mão. the pierced hand. A mão furada, And then her perfurada. inward parts got moved. E as partes interiores se comoveram. But then she opened the door Então ela abriu a porta. and he left. E ele foi embora. So what is this? O que é isso? This is a stronger calling Isso é um chamamento mais forte to live within the veil. para viver dentro do véu. Why do we need a stronger calling to live within the veil? Por que precisamos de um chamado mais forte para viver além do véu? Well, let's look at another footnote. Vamos ver outra nota de See rodapé. why we need a stronger calling. Para ver por que precisamos de um chamado mais forte. And this is Song of Songs, chapter 6, verse 4, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 4, that talks about Tirzah and Jerusalem. que fala de Tirza e Jerusalém. Okay, so we'll look at the second paragraph of that footnote. Vamos ver o segundo parágrafo dessa nota de rodapé. Embora o santuário de Deus esteja nos céus, é dividido em duas seções. O átrio, a parte exterior, o santo lugar, e a parte interior, o santo dos santos, onde o próprio Deus habita. Pelo véu, que significa a nossa carne, em relação a Cristo, o véu no santuário de Deus foi dividido no tempo da crucificação de Cristo. Mas em relação aos crentes, ele ainda permanece para que Deus possa usá-lo para aperfeiçoar os seus buscadores, a fim de que eles possam ser um com Deus, habitando com Ele no Santo dos Santos. O apóstolo Paulo se tornou maduro na vida de Cristo, vivendo na ascensão de Cristo. Contudo, Deus ainda permitiu que ele tivesse um espinho em sua carne, por meio do mensageiro de Satanás, para preveni-lo de se exaltar excessivamente. De acordo com a economia de Deus, não importa o quão maduro espiritual nos tornemos, contanto que, enquanto estivermos vivendo na terra, enquanto estivermos em nosso corpo, e nosso corpo ainda não for transfigurado,
ainda temos a carne, que é o véu. Portanto, ainda há necessidade do Senhor, do chamamento final do Senhor, para vivermos além do véu, por meio de uma experiência mais forte da cruz, em lidar com nossa carne, depois de experimentarmos a ressurreição de Cristo, como a nova criação de Deus. Precisamos aprender a passar para além do véu pela experiência de lidar da cruz todos os dias, a fim de vivermos além do véu, no Santo dos Santos. Okay, that's good. Ok. Okay, so it says we need to learn to pass through the veil Precisamos aprender a passar para além do véu, by experiencing the dealing of the cross experimentando o lidar da cruz every day, todos os dias, that we may live within the veil in the Holy of a Holies. fim de vivermos além do véu no Santo dos So there's a Santos. stronger calling, Então há um chamamento mais forte, because although we are living in ascension, porque embora estejamos vivendo em ascensão, we go to a conference, vamos para uma we conferência, enjoy releasing our spirit. desfrutamos liberar o nosso Enjoy the espírito, word. desfrutamos a palavra, Wonderful. maravilhoso, Wow, we're flying in the heavens. estamos voando nos céus, Then we come back home, e voltamos para wake casa, up Monday morning, acordamos segunda, Tuesday, terça, Wednesday. quarta, the Lord's calling o Senhor está chamando to receive the stronger cross. para receber a cruz mais forte, Because although with Christ, porque embora com Cristo the veil was rent, o véu tenha sido rasgado, the fact is it's no veil, o fato é que não ter véu, but in our experience, o fato é que não há véu, mas the em nossa Lord, experiência, the Lord leaves our flesh. o Senhor precisa da nossa carne. And this footnote's interesting to me. E essa nota de rodapé é interessante para mim. It said He leaves our flesh to perfect us. A nota diz que o Senhor deixa a nossa carne para nos aperfeiçoar. So I've been considering that. How does the Lord use our flesh to perfect Eu tenho us? considerado isso, como o Senhor usa a nossa carne para nos aperfeiçoar. Well, let's consider. Vamos considerar. Say one time we decide, oh, I'm tired. Digamos que uma vez eu diga, tô cansado. I don't think I'm going to the meeting today. Eu não vou para a reunião hoje. Now you're tired. Você está cansado. Then after 30 minutes of being tired, Então depois de 30 minutos cansado, skip the meeting, você perdeu a reunião, then turn on the TV. você liga a TV. Then suddenly we got energized. Então de repente nós somos energizados. Because our body is a body of sin and death. Porque nosso corpo é o corpo da morte, do pecado e da morte. So for things of God, it's a body of death. Então para as coisas de Deus é um corpo de morte. Oh, meeting. Reunião. But body of sin, Mas o corpo de pecado it's interesting. It gets energized. é interessante como ele recebe energia. Qual foi o último? What's the last whatever on, Netflix? Qual foi a última série do Netflix? And then you got so too tired to go to the meeting, but now we're energized. Você está muito cansado para ir para a reunião, mas agora temos energia. Okay, but then we know the end result Mas sabemos do resultado final, of the diet in the world. da alimentação do mundo. The mind set on the flesh is death. A mente posta na carne é morte. And what is death? Então o que é morte? Death is talking not about physical death. Não está falando da morte física. That's talking about spiritual death. Está falando da morte espiritual. And spiritual death is to be separated from God. E a morte espiritual é ser separado de Deus. Is to feel emptiness, É sentir vazio, low, para baixo, and lack of a desire for things for God. e carente do desejo das coisas de Deus. And lack of a desire to see the saints. E carente de desejar de ver os santos. So then we pray. Então oramos. Oh Lord, what happened? Ó Senhor, o que aconteceu? How did I get into this mess? Como eu entrei nessa bagunça? And then the Lord may shine His light. E o Senhor pode resplandecer sua luz. That right when you decided not to go to the meeting, Quando você decidiu não ir para a reunião, that was the deciding factor. aquele foi o fator decisivo. So then you have your flesh. Então você tem sua carne. So I leave you with your flesh. Então eu deixo você com a sua carne. So now I let your flesh deal with you. Agora eu deixei a sua carne lidar com você. So God didn't even have to deal with us. Para que o Senhor então não teve que lidar conosco. Our flesh dealt with us. Nossa carne lidou. Death, nos tratou. I hate death. Eu odeio morte, I odeio hate to morte. be Eu separated from the Lord. odeio estar separado I do don't like to Senhor. be separated from the brothers. Não gosto de ficar separado dos irmãos. Oh, forgive me, Me Lord. perdoa, Senhor. Amen? Amém.
maybe this is example of the Lord using our flesh Talvez esse seja um exemplo do Senhor usando nossa carne to perfect us. para nos aperfeiçoar. That's what the footnote says. He É isso- leaves our flesh to perfect us. É isso que a nota de rodapé diz, ele deixa a nossa carne para nos aperfeiçoar. And Brother Lee complained to the Lord once. O irmão Lee uma vez reclamou para o Senhor: So why do you leave me with this flesh? por que você me deixou If com I essa don't have carne? this flesh, Enquanto eu tenho essa I would carne, be so relieved. se eu não tivesse, eu ficaria muito aliviado. And then he got a response from the E aí Lord. ele recebeu uma resposta do The Senhor. Lord said, I leave you with this O flesh Senhor disse: eu deixo você com a to carne be a positive stimulus for you. Have to enjoy me every day. para ser um estímulo positivo de você precisar desfrutar a minha pessoa todos os dias. Enjoy me every week. Me desfrutar toda Enjoy semana. me every month. Me desfrutar todo mês. Because if you stop enjoying E me, se você parar de me desfrutar, flesh is coming back. a carne volta. So we've been in the church life 10 years. Temos estado na vida da igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. It's there. Está ali. So the Lord is got his hand on us. O Senhor colocou sua mão sobre nós. He put his hand on Paul. Ele colocou a mão dele sobre He gave him Paulo. a thorn in the flesh. Deu um espinho na carne. And the Lord, Paul said, take it away. O Paulo orou: retira 3 times. 3 vezes. And then the Lord said, my grace is sufficient. O Senhor disse: minha graça te basta. So this is the 4th stage. Quarto estágio. Footnote, Song of Songs, chapter 6, verse 4. Nota de rodapé de Cântico dos Cânticos 6:4. Tells us the reason why we need a stronger calling to experience the cross. Diz a razão de precisarmos de um chamamento mais forte para experienciar a cruz. So this helps me see Isso me ajuda a ver how we need to maintain our love. como devemos manter como precisamos manter nosso We're amor. attracted by Christ, Somos atraídos por Cristo, but then we fall into introspection. então caímos em introspecção. Then we need to be called to come out of introspection Precisamos ser chamados para sair da by being one introspecção, with the cross. sendo um com a cruz. Then we're called to live in ascension, Então somos chamados para viver em ascensão, to be a new creation. para ser nova criação. To be a new creation Para ser uma nova criação means that we're freed from everything of the old creation. significa que somos libertados de tudo que é da velha criação. Oh, that's hard. Isso é difícil. We all have a car. Todos temos um carro, We all drive on the road. todos dirigimos. And everyone driving next to us has a car newer than our car. E todos aqueles que estão dirigindo do nosso lado têm um carro mais novo que o nosso. So we get attracted to the old creation. Então somos atraídos pela velha criação. So to live in Então ascension viver em ascensão is to not be affected é não ser afetado by the old creation. pela velha criação. So a brother gave a definition recently, helped me a lot. Recentemente o irmão deu uma definição que me ajudou muito. He said we should distinguish Ele disse: nós devemos distinguir what is an earthly need o que é uma necessidade terrena and a worldly desire. de um desejo mundano. So I can need a car. Eu posso precisar de um carro. That's my earthly need. Essa é a minha necessidade terrena. So I pray Então eu oro, with my wife, oro com minha esposa, talk with few brothers. falo com alguns irmãos, I buy a car. eu compro um carro. I need it to Eu get to San preciso Bernardo. para chegar em São Bernardo. Need to pick up the young people. Preciso pegar os jovens. That's an earthly need. Essa é uma necessidade The terrena. Lord promised O Senhor prometeu: that if we seek first the kingdom of se God, buscarmos primeiro o reino de Deus, He will add all the earthly needs. Ele acrescentaria todas as necessidades Our terrenas. clothing, Nossas our vestes, food, nossa alimentação, car, nosso carro, housing, casa. it's É guaranteed. garantido. Seek first the kingdom. Busca primeiro o reino Those things will be added. e as coisas serão acrescentadas. So when does the earthly need Quando então a necessidade terrena become a worldly desire? torna um desejo mundano? Well, Bem, from outline 5, do esboço 5, we saw what it is to love something. nós vimos o que é amar algo. When you love something, Quando amamos algo, that's what you set your heart on, é naquilo que nós colocamos nosso coração, occupied with,
Nós nos ocupamos com isso and possessed with. e nós somos possuídos por isso. So when it possesses us, Então, quando isso nos possui, then it's the same object o mesmo objeto that was an earthly need, que era uma necessidade terrena, now that became a worldly desire. agora se tornou um desejo mundano. Which the Bible says, don't love the world or the things in the E a world. Bíblia diz: não ame o mundo nem as coisas do mundo. Because anyone loves the Porque world, todo aquele que ama o mundo, the love of the Father is not in o him. amor do Pai não está nele. And then one day I was reading that. Então um dia eu estava lendo isso. Logical. See, and if I'm setting my mind Se eu pôr minha mente on this car, nesse carro, I'm occupied sou ocupado com with ele, this place I want to go to. sou ocupado com esse lugar que eu quero ir, I'm possessed with this car. sou possuído Or por esse possessed carro, with this kind of clothing. tenho essa possessão por esse tipo de roupa. Then if anyone loves the world, E se alguém ama o mundo, love of the Father is not in o him. amor do Pai não está nele. Because all that is of the world, Porque tudo que é do mundo, the lust of the flesh, a concupiscência da lust of carne, the eyes, a concupiscência dos olhos, vainglory of this a life, vanglória dessa is vida, not of the Father. não é do Pai, It's of the world. é do mundo. So if I'm set on researching all these cars, Então eu estou buscando, pesquisando todos esses carros. how is the love of God getting infused into me? Com isso, como o amor de Deus pode ser infundido em mim? I'm a distracted vessel. Eu sou um vaso distraído. Oh, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. So to live in ascension Então viver em ascensão is to be free from the old é creation. ser libertado da velha criação. And I think the only way that a group of people could do that Eu is creio que a única maneira de um grupo de pessoas fazer isso to live in the church life é viver na vida da igreja. and to be crazy in love with Jesus. E é estar amando Jesus, estar amando Jesus loucamente. Amen? Amém. Okay, now where did I go? Oh, so I don't think it's that the other one. I have too many outlines. Okay, so now we have the fifth stage. Agora então temos o quinto estágio. Okay, let's read 5. Ok. No quinto estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo participa da obra do Senhor. Okay, 1. Cântico dos Cânticos 7:11 mostra que a buscadora de Cristo quer, junto com o seu amado, a obra que é para todo o mundo, os campos, morando aqui e ali, passando as noites nas aldeias. Isso indica que ela não é sectária ao realizar a obra do Senhor, mas mantém a obra aberta, para que outros possam vir morar ali e ela possa morar em outro lugar. Isso é para manter uma obra em um corpo. Okay, 2. 2. Participar da obra do Senhor é trabalhar com Ele. Para trabalhar com Ele, precisamos de maturidade em vida. Precisamos ser um com o Senhor e a nossa obra deve ser para o seu corpo. Okay, 3. 3. A Sulamita trabalha como o complemento de Salomão, cuidando de todas as vinhas, as igrejas e os crentes em toda a terra. Devemos ter uma obra que é para todo o mundo. Foi isso que Paulo fez ao estabelecer igrejas locais e trabalhar para introduzi-las na realidade plena do corpo de Cristo. Okay, so at the end of the chapter 6, No final do capítulo 6, which is the end of the fourth stage, que é o final do quarto estágio, then the Spirit says, o Espírito diz: Return, O volta, Shulamite, volta, ó Sulamita, we may look upon you. para que nós te contemplemos. So through passing through the four stages, Então passar pelos quatro then estágios. the seeker Então a buscadora, becomes the reproduction of Solomon. ela se torna a reprodução de Salomão. So our hymn says, as we Nosso- become the same as Christ in life, nature, and function, Nosso hino diz: ao nos tornarmos como Cristo em vida, natureza, expressão e função. we are qualified to work with Him, Nós podemos trabalhar com Ele, not for Him, não para Ele, but with Him, mas com Ele, for His body. por seu corpo. So then, Então, the seeker says, come, let us go out to the vineyards, a buscadora diz: vem, vamos para as vinhas, and there will I give you my love. e ali eu te darei o meu amor. So the first
works Então as primeiras obras, come out of the first love. elas são provenientes do primeiro So amor. her work A obra dela doesn't cause her to be separated Não- from the love of the Lord. não faz ela ficar separada do amor do Senhor. And when he says, "There will I give you my love," E ali ele diz, ali eu darei o meu I want amor. to give you 3 applications. Eu vou dar 3 aplicações. First application A primeira aplicação, is Brother Ron Kangas' application a aplicação do irmão Ron Kangas. that can have a geographical there. Geographical? Yeah, so if the Lord is leading you to migrate to Lisbon, Se o Senhor está o guiando para migrar para Lisboa, then the Lord says, the seeker says, "Come, Lord, let us go out to see the vineyard. e a buscadora diz, vem Senhor, vamos lá buscar a vinha. There will I give you my love." Ali eu darei o meu amor. I migrated to Brazil, Eu migrei para o Brasil 2010. em 2010. I found the love of the Lord in Brazil. Eu encontrei o amor do Senhor no So Brasil. there will I give you my love. Então ali eu darei o meu amor. To be a place according to the Lord's leading. Para ser o lugar segundo o guiar do Senhor. Second application. A segunda aplicação. When we realize and become content with our measure and placement in the body of Christ. Quando percebemos e ficamos satisfeitos com nossa medida e nosso lugar no corpo. The Lord would say, "There," O Senhor dirá ali, or we say to the Lord, "There will I give you my love." nós dizemos ao Senhor, ali eu darei o meu amor. Amen? Amém. So according to the Lord's leading, De acordo com o guiar do Senhor, according to His arrangement, de acordo com o seu arranjo, becoming one with Him in life and nature, se tornar um com Ele em vida e natureza, there we give Him our love. ali nós daremos nosso amor. So our love results in working with Him for the building up of the body of Christ. Nosso amor resulta em trabalhar com Ele para a edificação do corpo So de it does Cristo. result in a work, Então, isso resulta em uma but obra, it results in the work coming out of love. mas isso resulta em uma obra vinda do amor And it results in a blended work, e resulta em uma obra entremesclada, because He calls her to go out to the fields and all the earth. porque Ele chama ela para sair para os campos em toda a terra. In February, Em fevereiro, we had a group of 27 saints from Brazil go to Taiwan. tivemos um grupo de 27 santos do Brasil indo para Taiwan. Some saints, they went 12 hours, São Paulo to Istanbul. Alguns santos viajaram por 12 horas de São Paulo para Istambul. 3-hour break. Um intervalo de 3 horas. Another 12 hours, Istanbul to Taiwan. Mais 12 horas de Istambul para Taiwan. Oh, Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Como elas sobreviveram nisso? Eu não sei. But what is inside of them want to pay this price to go to O Taiwan? que há no interior deles para pagar esse preço e ir para Taiwan? What is motivating these crazy people? O que está motivando essas pessoas malucas? It's because the Lord loves the body. Porque o Senhor ama o corpo. And it was an amazing sweetness E houve uma doçura tremenda when Christ in us quando Cristo em nós came out of us saiu de nós to hug the Christ in the saints in Taiwan. para abraçar o Cristo nos santos em Taiwan. When Christ meets Christ, Quando Cristo encontra Cristo, it's a most wonderful thing é a coisa mais maravilhosa. that exists. I think Que that's existe. the reason we came here E today. é por essa razão que nós viemos aqui hoje. We want to see the Christ in San Caetano, Queremos ver Cristo em São see the Caetano, Christ in Diadema, Cristo em Diadema, Christ in Cubatão, Cristo em Cubatão, Praia Grande, Praia Grande. São Paulo. Amém. You get addicted Somos viciados to Christ meet Christ, para Cristo encontrar com Cristo. because that's the second level of the experience of Christ. Porque essa é a segundo nível da experiência com Cristo. You know, we have the personal and common enjoyment of Christ, Temos o desfrute pessoal e comum de Cristo, but when we have the personal and common, mas quando temos o pessoal e when comum, we come together, nós nos reunimos, we have the special and corporate enjoyment of Christ. temos o desfrute de Cristo especial e coletivo. Amém? Amém.
Okay, so that's the fifth stage, Então, working esse é o quinto together with estágio, Christ. trabalhando Now, junto com Cristo. sixth stage. Sexto estágio. No sexto estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo espera ser arrebatada. Ela sobe do deserto, a esfera terrena, encostada ao seu amado. Okay, so we know the verse. Who's this that come up out of the wilderness? Quem é essa que, nós sabemos, conhecemos esse versículo, quem é essa que sobe do deserto? So she's leaning Então ela está encostada, on her está beloved. inclinada, encostada no seu amado, She's trusting in the Lord helplessly. confiando no Senhor com toda a confiança. All right, okay, one. Encostada ao seu amado implica que, como Jacó, a articulação da coxa foi tocada e sua força natural foi tratada pelo Senhor. 2. Encostada ao seu amado também significa que ela se vê pressionada além da medida. E isso parece durar até o fim da jornada no deserto. Então, irmãos, se nós estamos ficando pressionados sem medida, fala que this seems to last until the wilderness journey is over. Isso parece durar até o fim da jornada no deserto. Parece durar até a fim do deserto. Então estamos sendo pressionados, vamos ficar sendo pressionados até arrebatamento. I read this. A ficha ainda está caindo, sabe? Mas 3. Ela pede ao seu amado que a ponha como um selo no seu coração de amor e como um selo no seu braço de força. Nesse momento, ela está consciente da sua impotência e desamparo e percebe que tudo depende do amor e do poder protetor de Deus. This is immeasurably sweet. Isso é imensuravelmente doce. She is conscious of her powerlessness Ela está consciente da sua impotência and helplessness e desamparo and realizes that everything depends on God's love and preserving e power. percebe que tudo depende do amor e do poder protetor de Okay, Deus. so here we have Aqui temos: confiando totalmente no Senhor como nosso amor e força. como nosso amor e força. Como nosso amor, as our love, Como nosso that's amor, put me as a seal on your heart. que é colocar a mim como um selo no seu coração, As my force, as my love and strength, as my strength, como minha força, that puts me as a seal on your arm. que me coloca como um selo nos seus braços, That means no seu braço. eu já desisti, já entendi, não tem amor, já entendi, não tem força, então, o que me fazer? Então, Senhor, o único jeito, coloca-me como selo Amém. no seu coração, Amém. coloca-me como selo na sua braça, depende de ti. Amém. But if you put a seal Se você colocar um selo on the heart, no coração, if you put a seal on a piece of se paper, você colocar um selo num pedaço de papel, the seal became one with the o paper. selo se torna um com o papel. That means we became one with God's heart. Isso significa que nós nos tornamos um com o coração de We Deus. became one with God's arm. Nós nos tornamos um com o braço de Deus. Santos, somos encostados. Amém. Encostados. Yeah. Encostados. Confiando totalmente no Senhor como Amém. nosso amor e força. Amém. So we're learning Estamos aprendendo to live a life of incorporation, a viver uma vida de a incorporação, life of abiding in the vine, uma vida de um corpo na videira and having ourselves dealt with, e ter o nosso ego tratado and our individualism dealt with, e nosso individualismo ser to tratado be built up into the body. para ser edificados para dentro do corpo. And when we get to stage E 6, quando chegamos no sexto estágio, then we're just hoping to be raptured. apenas estamos esperando ser arrebatados. Now, so in chapter 8, Então no capítulo 8, she says, ela diz: "Oh, that you were my brother, "Oh, tu és o meu irmão." that I nursed with at my," Which verse is verse 8:1. 8:1.
Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios da minha mãe. So this shows her desire to be exactly like Christ in life and nature. Isso mostra exatamente o desejo dela de ser como Cristo em vida e natureza. And then it says, Então diz: if I found you outside, se eu te encontrasse fora, I would kiss you. se eu te encontrasse na rua, That is beijar-te-ia. to be released from the restriction of the physical body. Isso significa ser liberado da restrição do corpo físico. Because eventually what's separating us from the Lord Porque- is the body of flesh. Porque por fim, o que nos separa do Senhor é nosso corpo de carne. So Paul in Romans 8 Então Paulo em Romanos 8 says that we are groaning. diz que estamos gemendo. The creation is A groaning. criação geme. We are groaning. Nós estamos gemendo. The Spirit is O groaning Espírito geme for the manifestation of the sons of God. pela manifestação dos filhos de Deus. So we're waiting to be completely in union with the Lord by Estamos- being transfigured. Estamos esperando ser completamente unidos ao Senhor, sendo transfigurados. And so the book ends O livro with termina verse com o 14 versículo 14, or verse o 13. versículo 13. Let me hear your voice. Quero ouvir sua voz. Our life depends upon the speaking of the Lord. Nossa vida depende do falar do Senhor. And then verse E o 14. versículo 14. Make haste, my beloved, Vem depressa, amado meu. and be like a gazelle, a young hart upon the mountains and spices. Faze semelhante a um gamo ou ao filho de gazela que saltam sobre os montes That's the aromáticos. prayer for the Lord coming back. Essa é a oração para o Senhor voltar. So these are our six stages, Esses são os 6 estágios. and I'll stop E here. eu vou parar aqui. Irmãos, para compartilhar, nós pedimos 10 irmãos e vamos dar 1 minuto para cada um e o piano vai nos ajudar. Quando fizer 1 minuto, vai tocar o piano e você então encerra o seu compartilhar, tá bom? Amém. Irmãos, nós pedimos que quando os irmãos vierem compartilhar, fiquem próximos do microfone, porque senão prejudica os irmãos que estão mais atrás, que não, esse microfone não pega muito longe. Então prejudica os irmãos que estão ouvindo mais atrás, tá bom? Então, ao compartilhar aqui, fiquem próximos do microfone. Amém. Lâmpada acesa, vasilha cheia, aleluia! Pode começar. Para podermos combater o bom combate, para podermos terminar a corrida, guardar a fé e realmente fazer todos esses pontos, é crucial que amemos o Senhor. Esse é o estímulo para todos esses pontos, né? Se a gente não amar o Senhor, vai ser muito difícil a gente combater, terminar e guardar. A gente precisa realmente amar o Senhor. Mas, como foi falado aqui, não é só aquele amor do início, né? Quando a gente estava assim, loucamente, no início, amando o Senhor. A gente precisa manter o nosso amor
fazer a manutenção do nosso amor como um jardim. Precisamos cuidar, precisamos cultivar o nosso amor pelo Senhor. Ao mesmo tempo que a gente está ali correndo, pedir ao Senhor que nos beije com os beijos da sua boca. Essa realmente deve ser a nossa experiência, deve ser a minha experiência. Amém. E eu fiquei muito encorajado que depois de todas as etapas, né, ao chegar no 6º estágio, ela ainda está dependendo do Senhor, né, pedindo para que seja colocado no coração do Senhor, dependendo dele, né? Mesmo a gente já crescendo, avançando, precisamos ainda depender mais do Senhor, do amor do Senhor e da força do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu confesso aos irmãos que hoje eu vim trazido para cá. Não foi uma coisa, vou lá. Não, a mulher vem, então tem que ir. Não vim. Mas, irmão, eu estou realmente muito tocado. Primeiro com a mensagem do irmão de combater o bom combate, de guardar a fé, de ter uma carreira. E o que eu ganhei nessa mensagem, a gente tem um alvo para a corrida. Se você não estiver focando no alvo, você vai correr, se distrair, perder e não vai chegar a lugar nenhum. Nós estamos aqui porque nós temos um alvo. A edificação da casa de Deus. Essa é a economia de Deus, é o plano de Deus nos levar para isso. Agora, essa outra palavra, eu li, por incrível que pareça, ontem eu li o livro de Cântico dos Cânticos em casa. E eu li e fiquei voando com tanta história dessa moça, dessa mulher e coisa, eu fiquei voando. Mas louvado seja o Senhor. Eu vou reler amanhã novamente. Eu quero reler essa semana mais vezes. E entrar mais nesses 6 pontos. Puxa vida, como isso me abriu. Me encheu de gozo, de visão, de clareza. Que nós estamos aqui com, puxa vida, irmão. Foi um tempo maravilhoso. Aleluia. Completar o que Nicó falou. Que quando eu recebi esse convite, a palavra que me ganhou foi essa aqui, entremesclar. Amém. Então eu vim aqui assim, com tanta vontade de ver os irmãos, sabe? Amém. De abraçar os irmãos. Amém. E eu pensei, se fosse assim, conferência, agora eu não... Mas quando falou, entremesclar, aí você tocou em mim. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Essa mensagem, fiquei impressionado pelos vários estágios com relação ao nosso amor para com o Senhor, né? E nós precisamos realmente, cada momento, ter esse momento de intimidade com o Senhor. E nós não gostamos de ser corrigidos, né? Então, esse ponto, quando falou da introspecção, foi algo realmente, de um lado, um assunto negativo, mas um diagnóstico de um médico, né? Que entra na sua profundidade, no seu íntimo, do seu coração, certo? Eu também teve momentos de ser diagnosticado, né, com câncer, certo? Mas o Senhor me livrou, né, da morte. Amém. Mas, irmãos, sabe, quem conhece a minha saúde física e a minha esposa. Então, cada ano que passa, cada ano que eu fico velho, o número de remédios também vai aumentando, né? Tá certo? Então, convivência com os irmãos,
certo? Tem que ter tempo para você conhecer o Senhor, certo? O Senhor levanta circunstâncias para a gente voltar para o Senhor, para ser um com os irmãos, mas também para ser um com o Senhor. Eu senti assim que Muli foi diagnosticado com câncer. Não era possível, né? Uma pessoa que buscou tanto o Senhor, como é que pode ser diagnosticado com câncer? Certo? Como pode fisicamente ser afetado assim? Mas ele falou assim: eu vi que eu preciso da intimidade com o Senhor. Oh Senhor Jesus. Irmãos, esse foi um testemunho maravilhoso, né? Nós também precisamos confessar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, né? Aquele momento que a Sulamita se esconde, né? Poxa, eu já tomei banho, já me troquei, meu amado está nas portas, eu vou ter que me vestir de novo e tal, né? Eu não quero, deixa para mais tarde, né? Oh Senhor Jesus. Irmãos, precisamos aprender realmente a abrir toda essa mensagem, sabe? É para abrir nosso coração para o Senhor. Amém. Sabe, seja de noite, seja numa ocasião inoportuna, mas precisa, sabe? Você quer descansar, você está cansado, não. Você precisa abrir nosso coração ao Senhor. Amém. Ele é o nosso hospital, Ele é nossa cura, Ele é nosso encorajamento, Ele é a nossa renovação. Amém. Irmãos, quase que eu não veio na reunião, quase que eu não consegui vir, mas o Senhor me trouxe aqui. Amém. Cheguei atrasado, né? Nem consegui ajudar os irmãos preparativos assim, mas o Senhor foi misericordioso. Amém. Para continuar nessa carreira. Amém. Aleluia, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Compartilhar do Nicó me estimulou a compartilhar também. Acho que na minha leitura da palavra, acho que tinha umas 2 semanas talvez que eu não abria para ler. Eu estou fazendo aquela leitura cronológica, aí eu fui abrir hoje para ler. E aí deu o livro de Cânticos dos Cânticos também. E aí eu li até o capítulo 6 e passou longe até do primeiro estágio, o meu desfrute individual. Então assim, a primeira coisa que me ganhou nessa reunião é o quanto nós somos privilegiados de estar num ambiente onde o Senhor abre a palavra para nós de uma maneira tão especial e tão afetuosa. Acho que nessa mensagem o que o Senhor ganhou meu coração demais é que Ele quer ter um relacionamento conosco pessoal, afetivo, particular e espiritual. E o resultado desse relacionamento com essas 4 coisas é que nós somos edificados junto com os santos como a noiva de Cristo. Amém. E esse Cristo quer beijar a nossa boca, irmãos. Amém. Eu queria estimular os irmãos também a lerem o ponto 2b, rapidamente, que fala: quando Ele vier, é o final, o último Romano 2b. Quando Ele vier, a fé se transformará em fatos. O louvor substituirá a oração. O amor se consumará numa perfeição sem sombras. E nós o serviremos numa esfera sem pecado. Que dia será esse? Senhor Jesus, vem logo! Amém. Amém, louvado seja o Senhor. A primeira mensagem falou do que nós estamos numa carreira, né? E eu gostei quando o irmão falou nesse ponto 2, que nós estamos encostados no seu amado, também significa que ela se vê pressionada além da medida. Isso parece que dura até o fim, é o fim da jornada no deserto. Então a ficha realmente precisa cair todo dia para nós, né? E nós estamos, e o Senhor vai nos levar até o fim, com certeza. E eu fiquei muito tocado em relação a isso, porque muitas vezes a gente fica lutando contra isso, né? Fica lutando, mas
precisa que a gente entenda que essa vida que está em nós, essa vida crescendo, é o objetivo do Senhor. Esse é o único objetivo do Senhor. Que essa vida que Ele nos deu precisa crescer. Amém. E eu gostei do ponto 2, que tem uma conclusão. Como conclusão desse livro poético, a buscadora de Cristo ora para que seu amado se apresse para voltar, no poder da sua ressurreição, a fim de estabelecer o seu reino agradável e formoso, que encherá toda a terra. Louvado seja o Senhor. Amém. Esses 6 pontos, desses 6 estágios, como é impressionante o segundo estágio, irmãos. Como é necessário, como toca a cruz. Irmãos, a cruz é que parece que faz a virada para que tenha um avanço. Fica tudo muito parado ali, o primeiro estágio muito impressionante, mas ser atraído. Mas então entra o ensimesmamento, ficar preso no ego, preso naquele quartinho, preso naquela parede que impede de ver a face do Senhor, que impede do Senhor nos ouvir realmente, assim, no certo sentido, que nos impede de ouvir o Senhor. Então o Senhor vem e chama. Irmãos, o capítulo 2 de Cântico dos Cânticos, o Senhor fala assim: levanta e vem. E depois 2 versículos, 3 versículos adiante, o Senhor fala a mesma coisa de novo. Ele fala, o Senhor repete: levanta, querida minha, e vem. Irmãos, isso é para todos nós. Irmãos, a cruz, ela na verdade nos levanta. A cruz nos levanta, irmãos. A gente pensa que a cruz nos abate. Na verdade, nós estamos abatidos no ego. O ego é que abate. Mas quando o Senhor chama para as fendas dos penhascos, é no alto. Irmãos, a cruz é no alto. Irmãos, a cruz é na verdade o que nos eleva. Nos leva a avançar os estágios. Irmãos, quão elevada é a cruz. Quão elevada é a morte do Senhor. Ela é que nos ergue. Ela é que nos faz avançar para a vida de ressurreição e ascensão e todos os demais estágios. Irmãos, que precioso o Senhor nos fala sempre: levanta, querida minha, e vem. E mais adiante o Senhor fala: mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz. Irmãos, cada um de nós, todos nós, é individual. Cântico dos Cânticos é individual, é experiência individual. Todos nós precisamos levantar, ir até o Senhor e mostrar o rosto para o Senhor. Amém. Mostrar ao Senhor quem nós somos, como nós estamos. Senhor, eu sou assim, eu estou assim. Sim. E o Senhor então fala: eu quero ouvir a nossa voz também. Queremos mostrar o nosso rosto ao Senhor, falar com o Senhor, amém, orar ao Senhor, amém, invocar o Senhor. Amém. Então o Senhor nos leva para uma experiência mais e mais elevada, e mais profunda com Ele, e mais vitoriosa com Ele, e mais em ascensão e em arrebatamento. Mas que preciosa é a cruz. Amém. Quão abominável é o nosso ego. Nós precisamos sair do ego, sair das paredes, sair do ensimesmamento e ouvir o Senhor, levantar e ir até o Senhor. Amém. Todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Cântico dos Cânticos. Que maravilhoso, né? Como que pode alguém, tantos anos atrás, escrever a nossa experiência? Esses estágios, como que correspondem a cada uma das nossas experiências? Quem que escreveu isso, né? Nós sabemos quem escreveu, mas quem inspirou foi o próprio Deus. Amém. O Deus soberano, o nosso Deus tem todo o conhecimento desse universo e conhece o ser humano de maneira mais perfeita. Ele sabe aquilo que nós precisamos e Ele sabe aquilo que é importante para nós. Então, irmãos, quando nós ouvimos sobre essa carreira, hoje, essa carreira maravilhosa que Deus nos colocou, não é? Nós todos devemos pedir para o Senhor: Senhor, mostra qual é a jornada que o Senhor quer para a minha vida. Essa é a pergunta que nós devemos fazer para o Senhor sempre. Senhor, qual a jornada? Paulo pensava que estava na jornada correta. Paulo estava correndo a sua jornada, pensava que estava na jornada correta. Mas, irmãos, o que aconteceu com ele é que um dia ele encontrou o Senhor. Amém. Quando nós encontramos o Senhor, nós mudamos completamente a nossa direção. Porque o Senhor, nós pensamos que temos a solução correta e temos a jornada correta, mas na verdade, quem tem a jornada para nós é o próprio Senhor. Amém. O Senhor conhece a nossa vida, conhece a nossa necessidade, conhece o que nós precisamos, irmãos.
Então Ele tem a jornada para cada um de nós. Amém. Todos nós precisamos ir ao Senhor e pedir: Senhor, mostra qual é a jornada. Amém. Quando nós pedimos essa jornada, nós exercitamos a nossa fé. Amém. E ao exercitarmos a nossa fé, nós correspondemos à fé do Senhor. Amém. Somos atraídos pelo Senhor. Amém. É como aquela buscadora, ela disse para o Senhor: atraia-me. Senhor, atraia-me e nós correremos após ti. Amém. Nós queremos ser atraídos pelo Senhor. Amém. Dia a dia na nossa vida, irmãos, tudo que nós precisamos é ser atraído pelo Senhor. Amém. Quanto mais somos atraídos pelo Senhor, mais nós o amamos. E quanto mais nós o amamos, mais essa fé cresce no nosso coração. Amém. Quanto mais a fé cresce no nosso coração, mais nós nos voltamos para o Senhor. Amém. Irmãos, que maravilhoso, aqui no versículo diz, em Cântico dos Cânticos, né? Atraia-nos e correremos após ti. Amém. Também diz assim, uma coisa em Salmos, os irmãos leram: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, essa experiência, a principal ponto que eu toquei na experiência dessa buscadora, realmente é a cruz. Amém. A cruz é onde nós devemos estar. A cruz é o lugar que o Senhor deu para nós. É o lugar mais seguro desse universo. Amém. Quando o Senhor olhar para nós, que todos nós possamos estar na cruz do Senhor. Amém. Amém. Eu quero agradecer por estar aqui, né, e poder tocar o espírito dos irmãos. Os irmãos tocaram o meu espírito. Amém. E eu vou falar das duas mensagens que eu ganhei e não consegui levantar. Quando o irmão falou ali da questão que ela começou a declarar quem era o amado dela, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar do Senhor. Mas nessa mensagem eu pude ver que eu preciso mais mostrar o Senhor que eu desfruto. Né? Como é esse Senhor? Ele é alto, rosado, cabeça de cabelo de ouro, a cabeça de ouro. Qual o tipo de Cristo que eu desfruto? Isso é que eu tenho, isso é que vai atrair as pessoas. Isso que vai despertar as pessoas para se voltarem ao Senhor. Amém. E esse foi o ponto que eu estava também falando aí. A questão de eu preciso levar mais para as pessoas o Cristo que eu desfruto. Amém. Não o que ela tem que desfrutar. Eu tenho que levar o Cristo que eu tenho. E então aí quando foi agora o irmão falou da questão da carne. E eu costumo ficar abatido, porque prega evangelho, acho que a pessoa vai vir, que a pessoa vai se voltar para o Senhor e nada acontece. E a minha tendência é entrar em introspecção por causa disso. Mas aliviou para mim quando o irmão falou que a carne, que isso para mim foi novo, isso aí foi novo, que o Senhor precisa da carne, não da nossa carne, para que não haja eu vou ficar acomodado. Então, essa minha carne, na verdade, ela tem que ser estímulo para eu buscar o Senhor. Né? Não entrar em introspecção e me voltar para o meu ego. O meu ego só atrapalha o crescer do Senhor. Então, eu preciso, quando eu me sentir assim, em vez de me abater, eu preciso me voltar mais ao Senhor. Amém. Amar mais o Senhor. Amém. E o meu amor com o Senhor vai me levar para esse estágio dos montes, né? da ascensão. Amém. E é onde eu devo estar. Amém. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda. Mas quando eu saber que o Senhor vai permitir a carne até quando Ele voltar, isso me encoraja, porque eu sei que eu posso trabalhar, mas eu posso me voltar ao Senhor. Amém. E Ele vai me erguer. Amém. Vai me beijar, né? Eu preciso do beijo do Senhor. Amém. Eu preciso que o Senhor me beije a cada manhã. Amém. Eu preciso reagir com os beijos do Senhor. Amém. Os beijos do meu amado. Amém. E o irmão falou que a gente lembra muito do passado. Eu sou desse tipo de pessoa. Ele não é porque eu amava tanto o Senhor, a gente escutava tanto, era diferente. Não, mas eu é que estou diferente. Eu é que saí daquele estado. Eu preciso voltar ao Senhor. Amém. E cada comunhão que eu tenho com os irmãos possa ser esse estímulo para eu estar buscando mais o Senhor. Amém. Eu ainda quero chegar, não importa a minha idade, a irmã compartilhou, mas eu quero chegar aonde o Senhor espera que eu chegue. Louvado seja o Senhor. Amém.
compartilhar aqui o item quinto da 5.3. Sulamita trabalha como complemento de Salomão, cuidando de todas as vinhas, as igrejas e os crentes em toda a terra. É o caso dessa reunião, dessa conferência, desse intermesclar que nós temos aqui. E eu tenho no coração que aqui em São Bernardo ainda a restauração da Bíblia, ela irá fazer muita luz, trazer muito conhecimento ao povo deste lugar. Assim como os irmãos puderam receber luz, receber o conhecimento através da palavra dos irmãos que são como sulamitas que trabalham em toda a terra, trazendo e fazendo o trabalho do Senhor. Amém. Porque nós temos que admirar essas pessoas que cuidam do rebanho, que cuidam da igreja do Senhor, cuidam da verdade e da restauração. Amém. Na verdade. Amém. Amém. Amém, santos. Louvado seja o Senhor. Nosso tempo está esgotado, mas o que fica é um sentimento de gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Eu me sinto muito satisfeito, meu espírito está alimentado. Amém. Eu acredito que de todos os santos aqui. Amém. Então, muito obrigado aos santos que puderam vir, comparecer aqui, irmãos de toda a região do ABC e alguns até mais distantes, né, Baixada Santista e outras regiões, que tornou possível essa conferência e essa bênção para nós. Realmente nos sentimos agradecidos e honrados por essa conferência, ou esse intermesclar que acontecido hoje em São Bernardo do Campo. Amém. Então, graças ao Senhor, que resta dizer mais, né, irmãos? Aleluia! Amém! Nos vemos na próxima conferência. Amém!